Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, Deus me entregou aqui uma mensagem poderosa. Todo dia, você sabe, né? Aqui no canal nós falamos apenas do Evangelho, dos milagres de Jesus. Eu ensino muito sobre a maneira como Deus trabalha na nossa vida, porque eu sei que se você não souber disso, se você não entender o agir de Deus, você pode até se escandalizar. Foi isso que Jesus disse para o seu primo João Batista. Não se escandalize com a maneira como eu trabalho. Irmãos, então, hoje eu quero trazer aqui mais um ensinamento que vai te mostrar como dar a volta por cima. Você que talvez perdeu alguma coisa na sua vida, algum ente querido. Eu falo isso porque tem pessoas que acham que ter fé é só para receber um milagre. Mas, irmãos, ter fé mesmo é você ter coragem de se levantar, é você dar um passo de fé, mesmo sem enxergar nenhuma saída, mesmo quando tudo está contrário na sua vida. Isso é o que define se uma pessoa é madura na fé ou não. Porque quando a gente começa a depender dos nossos sentimentos para buscar a Deus, irmãos, é muito sofrimento, é muita luta, não é assim? Tem dia que você vai no culto, você sente aquela presença gloriosa, mas muitas vezes você vai e você simplesmente vai receber uma palavra. Você vai ouvir aquela palavra, mas não vai ter nenhum sentimento, nenhum arrepio. E hoje eu percebo que a igreja evangélica, no geral, as igrejas cristãs, elas são muito voltadas para sentimentos. Irmãos, eu sei que Deus pode tocar no nosso corpo, Ele pode nos fazer ter emoções, mas no dia a dia você sabe que é diferente. No dia a dia você tem que ter fé. Você tem que ser amigo da fé. Por quê? Porque se você olhar com seus olhos naturais, você vai sofrer bastante. Teve uma vez que um rapaz me procurou e eu fiquei muito comovido com a história dele. Eu vou resumir para você. Um dia ele estava num carro junto com a sua namorada e sofreram um acidente. E a sua namorada acabou falecendo. E o que aconteceu? A família da moça se levantou contra esse rapaz. Disseram que ele não deu apoio, que ele não agiu de forma correta, estava correndo muito. Resumindo a história, irmãos, os anos se passaram e esse rapaz continuou se sentindo culpado. Culpado por ter deixado essa moça morrer, por ter corrido realmente no carro, principalmente porque a família da moça se levantou totalmente contra ele, sabe? Então, assim, ele tinha um sentimento enorme de culpa no seu coração e eu cheguei à conclusão ali, olhando para ele, depois de conversar um bom tempo, eu cheguei à conclusão de que tudo que eu falasse não ia adiantar nada. Ele precisava ser curado no seu interior. Ele precisava receber o perdão de Deus, o amor de Deus. E eu sei que muitas pessoas, elas pedem muita coisa para Deus, mas elas ainda estão agarradas com aquilo que aconteceu no passado. Então eu aconselhei ele, mas depois eu orei, eu pedi que Deus libertasse ele desse sentimento. Irmãos, eu orei com tanta fé, eu tinha tanta certeza de que Deus ia libertar ele, que no final eu profetizei, eu falei, rapaz, você é nova criatura, você já entregou sua vida para Jesus, não temas mais, a única coisa que você deve fazer, se possível, mande uma mensagem para a família da moça, eu sei que eles não querem ter contato com você mais, mas diga toda a verdade, diga que você se arrepende, que você agora está nas mãos de Deus e que você está orando, é a única coisa que você pode fazer, orar pela família da moça. Então foi muito bom, sabe, essa experiência que eu tive, porque eu sei que muitas pessoas realmente estão passando por momentos assim. Você talvez que está me ouvindo, você passou por uma situação semelhante ou perdeu um ente querido. E eu não sei se você sabe, mas tem uma lei no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 34, o versículo 8. Eu quero ler para você entender que até para chorar, irmãos, no Antigo Testamento, até para chorar você tinha um limite de tempo. Você não podia chorar uma vida inteira, se lamentar uma vida inteira. E eu vou te explicar por que disso. Olha só o que está escrito. Os israelitas choraram a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até o período de luto e pranto ter terminado. Olha que interessante, irmãos. Eu estava lendo isso aqui e eu comecei a me questionar por que será que eles só podiam chorar pela morte de Moisés por 30 dias. Irmãos, é que quando a gente vai se lamentando muito, a gente vai chorando, a gente vai se desgastando, sem que a gente perceba, a gente está ficando mais deprimido.
aquilo ali está atrapalhando o nosso futuro, o nosso presente, entende? Então o povo podia chorar e prantear até o momento em que a lei determinava, olha, é até aqui vocês podem. E em relação aos pais e às mães, os judeus eles tinham o costume de se lamentar de 2 a 12 meses, ou seja, no máximo 1 ano. E depois disso eles tinham que voltar para a sociedade, eles tinham que voltar a frequentar os eventos, as festas, né? E é interessante que aqui os israelitas, quando eles paravam de chorar, eles tinham que cortar a barba, tinham que cortar o cabelo, se arrumar para não demonstrar mais aquele luto. Irmãos, isso na verdade era uma preservação, porque senão a pessoa fica carregando aquela dor por tanto e tanto tempo. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje, vocês talvez já não têm pai, já não têm mais a mãe, ou talvez perdeu um ente querido. E eu não gostaria que você se sentisse culpado, né? Porque talvez agora você vai ficar com essa paranoia, né? Nossa, já está chegando a hora de acabar. Não, irmãos. Isso aqui foi o tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Deus conhece o seu coração, mas a essência da lei ainda está em vigor. Porque, pensa comigo, se você ficar chorando, se lamentando, né, por anos e anos, depois que um ente querido faleceu, você pode realmente perder muitas bênçãos que Deus quer te dar. É como se Deus estivesse olhando para você e dizendo, olha, meu filho, eu tenho tanta coisa para derramar sobre a sua vida, mas você precisa ter fé. Enquanto você ficar aí se culpando, se lamentando, a minha graça não vai te alcançar. É como se Deus dissesse isso para nós, amém? E eu vou te contar aqui um exemplo que aconteceu com Davi, que talvez vocês nunca tenham pensado por esse lado. Mas até Davi, irmãos, ele teve que fazer o seguinte, enxugar as lágrimas, ter coragem para recomeçar. Lembra do que eu te falei? Fé não é só para receber milagres, guarde isso. Fé é para você ter coragem de sacudir a poeira, você dar a volta por cima e começar a avançar, dando passos de fé. Amém? Então, glória a Deus, nós vamos começar já com a mensagem e depois eu quero muito orar por você para que Deus traga cura. Assim como o profeta Jeremias disse, olha, vocês estão doentes, vocês estão enfermos, as feridas nunca cicatrizam. E sabe por quê? Não é porque Deus ele cessou, porque Deus parou de fazer milagres. Não, é porque vocês não estão indo na fonte. Vocês estão buscando outros recursos, vivendo em desobediência e sendo que existe bálsamo em Gileade até hoje. Então ele estava dizendo, olha, tem cura para vocês, Deus já liberou o favor, Deus já fez promessas, mas agora vocês precisam buscar ao Senhor. Então nós vamos orar daqui a pouco e eu quero muito que Deus toque no seu coração, amém? Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal, clique no botão que está aqui embaixo do vídeo, ative o sininho, dá uma olhadinha aí e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma das atitudes mais impressionantes e estranhas que nós vamos encontrar na Bíblia. É um momento na história de Davi que mostra como nós podemos lidar com a dor, porque Davi, irmãos, ele sofreu muito, passou por muitas batalhas, todos nós sabemos disso. E essa passagem está em 2 Samuel capítulo 12, eu vou ler para você daqui a pouco a passagem bíblica, mas só para você entender bem o contexto, eu vou te contar o que aconteceu. Davi, ele tinha cometido um pecado gravíssimo. Eu sei que muitos de vocês já conhecem essa história, mas é importante a gente relembrar. Davi, ele adulterou com Batseba, lembra disso? Um dia ele estava passeando pelo palácio, ele viu essa mulher tomando banho, só que tinha um detalhe, era casada. E mesmo assim ele quis se deitar com ela, e com isso ele planejou a morte do esposo dela, ou seja, foi uma sequência terrível de falhas. Mas Deus, que vê tudo, né? Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. E quando o profeta Natã falou com ele, Davi se arrependeu profundamente, mas o pecado trouxe consequências, né? E a criança que nasceu dessa relação de Davi com Batseba acabou ficando muito doente. E então a palavra de Deus mostra o desespero desse pai. Davi se jogou no chão, ele parou de comer, ele não tomava banho, ele não queria saber de nada a não ser clamar pela vida do menino. E ele ainda jejuou e passou muitas noites deitado na terra, no barro ali, implorando pela misericórdia de Deus. Irmãos, todo mundo que olhava para Davi enxergava ali um homem destruído, um homem se sentindo muito culpado, lutando com todas as suas forças para que Deus mudasse aquela sentença. Mas, infelizmente, aconteceu o pior, né?
Eu quero ler para você o que está escrito em 2 Samuel capítulo 12, versículos 16 ao versículo 18. Olha só o que a Bíblia diz. Davi suplicou a Deus em favor da criança, jejuou e passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio insistiram que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. E no 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele, pois disseram: se Davi não ouviu os nossos conselhos quando a criança estava doente, se contarmos para ele que a criança morreu, ele poderá cometer uma insanidade. Olha isso aqui, irmãos, é interessante, né? Os servos pensaram assim, se Davi já estava daquele jeito, chorando, não queria comer de jeito nenhum, enquanto o menino estava vivo, imagine agora que a criança morreu. Meu Deus do céu, Davi, ele vai fazer uma loucura, o que será que ele pode fazer? Mas aí, irmãos, vem a reação de Davi. Olha, quando Davi ficou sabendo, ele teve uma reação que deixou todo mundo de boca aberta. Olha só o que aconteceu em seguida. Eu vou ler o versículo 19 e o 20 de 2 Samuel capítulo 12. Diz assim, Davi percebeu que eles estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. E ele perguntou: a criança morreu? E eles responderam: sim, está morta. Então Davi se levantou do chão, lavou seu rosto, perfumou-se e trocou de roupa. Ele foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Olha isso, irmãos, preste muita atenção nesses detalhes aqui, porque aqui está o segredo para você não se afundar nessa depressão que você está passando, nesse momento tão difícil. Olha, no exato momento em que Davi recebeu o não de Deus, e era o não definitivo, porque o menino tinha morrido, Davi, ele virou a chave. Ou seja, enquanto tinha uma chance, Davi lutou. Ele orou, ele chorou, ele se humilhou. Irmãos, isso é fé. A gente tem que orar mesmo, a gente tem que pedir, a gente tem que clamar por cura, por restauração. O nosso papel é pedir e bater na porta, amém? Mas no momento em que Deus deu a palavra final e acabou recolhendo a criança, aí Davi entendeu que o tempo de insistir tinha acabado e o tempo de aceitar tinha começado, amém? Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui nesse momento, porque às vezes você orou tanto por uma coisa, você pediu tanto e hoje parece que de forma definitiva não tem mais volta. Irmãos, é nessa hora que a gente tem que reagir como Davi. É nessa hora que você tem que simplesmente se levantar do chão, lava o seu rosto, passa um perfume e troca de roupa, porque é exatamente isso que a Bíblia diz. Então, a Bíblia traz esses detalhes, para mostrar que Davi não quis mais vestir o luto por um passado que já não tinha mais volta. Lavar o rosto aqui, se perfumar, não foi um ato de frieza, como se ele não amasse o seu filho. Foi um ato de reverência, um ato de confiança na soberania de Deus. Aleluia! Talvez você esteja pensando aí: ah, pastor, mas eu não consigo fazer isso aqui não, Parece que se eu parar de chorar, eu estou traindo o meu sentimento. Irmãos, talvez você até pense assim, mas entenda uma coisa aqui: ficar deitado no chão, chorando, depois que a situação já acabou, não vai trazer a bênção de volta. Só vai impedir você de viver as bênçãos novas que Deus tem para a sua vida. Então Davi, ele ensina a gente aqui hoje que devemos aceitar também a vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você que está me ouvindo, você está orando pela restauração do seu casamento, por um relacionamento que se foi. Eu não estou dizendo aqui que você deve parar de orar. É você e Deus. Você vai saber a hora certa. Porque pode ser que Deus queira restaurar, amém? Mas no caso específico aqui, já não tinha mais volta, porque o menino tinha morrido. Então, você tem que ter um discernimento espiritual, você tem que ter uma confiança tão grande em Deus, que apesar de tudo aparentemente ter dado errado, você ainda vai glorificar ao Senhor. É como se você dissesse assim em oração: Senhor, eu queria muito que fosse do meu jeito, mas eu confio que o seu jeito é muito melhor, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Aleluia, glória a Deus. Eu vou continuar lendo aqui a passagem só para você entender o que aconteceu. Lá no versículo 21 de 2 Samuel capítulo 12, está escrito assim, Os seus conselheiros então ficaram perplexos e disseram: nós não entendemos. Enquanto a criança vivia, o Senhor chorou e jejuou, mas agora que ela morreu, o Senhor se levanta e come? Então Davi respondeu: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque eu pensava: quem sabe o Senhor terá misericórdia de mim e deixará a criança viver.
Mas, agora que ela morreu, por que jejuar? Acaso posso trazê-la de volta? Eu irei para junto dela, mas ela não voltará para mim. Amém? Irmãos, aqui Davi foi realista. Ele não ficou brigando com a sua realidade. Ele sabia que ele tinha um reino para cuidar, ele tinha outros filhos para criar, ele tinha uma vida toda para viver diante de Deus. Agora traga isso para a sua vida hoje, porque eu sei que todos nós temos, de certa forma, um filho que morreu, né? Pode ser aquele relacionamento que já acabou, você percebe que não tem mais jeito, mas você ainda assim fica lá vigiando a pessoa nas redes sociais, tentando achar um sinal de vida onde já não tem mais. Ou então pode ser aquela empresa que faliu muitos anos atrás e você ainda não caiu a ficha, você não aceitou isso e você fica se lamentando, você não procura uma outra oportunidade. Ou pode ser o ministério que você perdeu, uma amizade que se foi, entende? Então, o perigo aqui não é a perda, o perigo é você morrer emocionalmente junto com o problema. Olha, irmãos, tem muita gente boa, tem muita gente de Deus, sabe? Que hoje está deitada no chão, que nem Davi, há muitos meses, há muitos anos. A pessoa vai na igreja, mas a alma dela parece que ficou lá atrás, naquele dia da tragédia, e ela não quer mais lavar o rosto, vamos assim dizer. Ela não quer mais trocar de roupa, ela não quer viver o novo que Deus tem para a vida dela. Quantas mulheres, literalmente não se cuidam mais fisicamente, elas não passam um batom, uma maquiagem leve, elas não colocam uma roupa bonita. Para o homem também isso acontece, sabe? O homem vive desleixado de qualquer jeito, porque a pessoa já perdeu a esperança. Ela acha que nada de bom mais pode acontecer com ela, ela nunca vai mudar de vida. Irmãos, a gente tem que aprender a dar a volta por cima. Vou repetir mais uma vez. Fé não é só para receber milagre, não. Fé é para você também dar um passo de fé. É você avançar, ter coragem para abandonar o passado e dar a volta por cima. Amém? Então a gente vê nesse comportamento de Davi algo muito parecido com o que aconteceu com Jesus. Eu quero contar aqui um exemplo de Jesus e daqui a pouco nós já vamos orar, tá bom? Mas lembra lá do Getsêmani? O jardim do Getsêmani, né? Que foi o lugar onde Jesus orou e a Bíblia conta que suor de sangue saiu da sua pele porque foi um momento de grande angústia. Irmãos, o próprio Jesus disse que ele estava angustiado até a morte. Se Deus não intervisse ali, se Deus não enviasse um anjo para cuidar de Jesus, provavelmente ele ia morrer antes da cruz, porque foi uma coisa terrível. Olha o preço, que o Senhor Jesus pagou por mim e por você. Ele sabia que ele não podia negar a cruz. Ele estava disposto a ir até o fim, porque lá na cruz do Calvário ele carregaria o meu e o seu pecado para nos dar a chance de salvação e do perdão de Deus. Amém? Eu vou contar aqui para você, o versículo 39 de Mateus capítulo 26. Olha só o que a Bíblia diz. E Jesus avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Irmãos, Jesus estava aqui exatamente como Davi, prostrado, perguntando se tinha uma outra saída. Ele estava lutando em oração. Mas no momento em que ele entende que aquela era a vontade do Pai e que o cálice não passaria, olha só a mudança de postura de Jesus. Eu vou ler para você o versículo seguinte, 45 e 46 de Mateus 26. Diz assim, Em seguida, ele voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Então levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Amém? Irmão, você percebeu aí? Jesus falou o que para os discípulos? Levantem-se e vamos. Ou seja, Jesus não ficou ali no chão chorando e dizendo assim: o Judas está chegando, misericórdia, que desgraça. Não, irmãos, Jesus se levantou com autoridade para cumprir o propósito do Pai. E essa mudança de chave, sabe? De você sair da sua angústia para você tomar uma decisão, não é porque você não tem sentimentos, mas é porque você decidiu obedecer a Deus, custe o que custar, chorando ou não, você tomou a decisão de renunciar ao passado, renunciar ao pecado, à sua própria vontade. Então, tanto Davi quanto Jesus nos mostram que você pode chorar para tentar mudar o destino,
mas você é obrigado a se levantar depois para cumprir o seu propósito. Amém? Então você não pode usar a sua dor como desculpa para você parar de viver. E eu sei que muitos ainda estão pensando assim: ah, pastor, mas dói muito pensar que eu vou ter que dar um ponto final. Irmãos, eu sei que dói. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, entendeu? Mas eu quero te encorajar hoje a acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais, muito melhor. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Então eu quero deixar aqui uma dica, sabe? Para você fazer algo diferente a partir de hoje. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai lavar o seu rosto. É um modo de dizer, né? Você vai simplesmente parar de ficar chorando demais, você vai dar a volta por cima. É como se você fosse até o espelho, você vai então olhar para você mesmo e você vai dizer: eu aceito a vontade de Deus para mim, eu encerro meu luto hoje, eu não vou mais chorar pelo leite derramado, o que passou, passou, amém? Então você vai se arrumar, você vai colocar a sua melhor roupa. Eu sei que parece coisa simples, mas isso faz toda a diferença. Ontem mesmo eu estava aqui na minha casa, fiquei o dia todo dentro de casa, e aí quando chegou a noite a minha esposa me chamou para a gente sair, e então nós fomos num restaurante e foi tão gostoso, irmãos. Sabe, uma simples mudança de ambiente já faz toda a diferença. A gente já se sente um pouco melhor, é porque eu estava muito cansado, sabe? Mas foi muito bom ter um momento ali de comunhão, da gente ficar relembrando das grandezas do que Deus tem feito. Então, essa é uma atitude muito sábia que você pode tomar na sua vida. Sai de casa um pouco, vai fazer um exercício, não fique só na cama, tome cuidado, sabe? Para não ficar nesse ambiente pesado muitas vezes. Deus tem algo grande e novo para você. E a outra coisa que eu quero te aconselhar a você fazer é você refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Será que se Deus falar não, você aceita realmente a vontade dele para sua vida? Ou você acha que assim, Deus tem que fazer do seu jeito, no seu tempo, ele é obrigado a te obedecer? Então, seja muito sincero, sabe? Porque às vezes você ainda é imaturo na fé. E não tem nada de errado nisso, desde que você não queira se acomodar nessa fase da sua vida. É hora de você amadurecer. Se Deus falar não, a pergunta é: você vai continuar amando a Deus sobre todas as coisas? Ou você vai se desviar dos caminhos dele? Ou você vai retroceder? Irmãos, precisamos crescer espiritualmente e tudo começa quando você decide obedecer, custe o que custar. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Se você foi tocado por essa palavra, por favor, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Eu sei que muitas pessoas vão ler o seu comentário e, inclusive, a única coisa que eu te peço também é para você clicar no botão de joinha, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família, não é um conteúdo que é limitado, e ele vai poder recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E é claro, no final da oração, por favor, compartilhe, porque eu sei que tem muita gente hoje, irmãos, precisando de uma palavra. Olha, as pessoas estão tristes, as pessoas andam cabisbaixas, elas não têm uma esperança e nós podemos oferecer a elas a chance de conhecer Jesus e mudar a história delas. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, meu Pai, pelo fôlego de vida que está nos nossos pulmões. Obrigado, Senhor, porque apesar das lutas, nós estamos aqui, de pé, ouvindo a Tua voz. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que nos envolve, pelo Teu Espírito Santo que nos consola e que nos ensina o caminho por onde nós devemos andar. Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos que os meus olhos não podem ver, mas eu já te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas e o Senhor trabalha nos bastidores. Obrigado também, meu Pai, pelos livramentos que nós nem ficamos sabendo, mas que o Senhor já nos guardou. Senhor, nesse momento eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã que estão ouvindo essa mensagem e o coração deles foi tocado, Pai. Ó Senhor, Tu conheces a história de cada um. O Senhor sabe, meu Pai, quem é que está nesse exato momento deitado no chão, deitado na cama, está prostrado, chorando por algo que já passou, por uma porta que se fechou, por um não que doeu tanto, meu Pai. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus, Senhor, dá coragem para essa pessoa, Senhor. Dá coragem, dá ânimo e dê também esperança para que essa pessoa acredite que dias melhores virão. Aleluia. Pai, cura essa ferida na alma, Senhor.
Tem muita gente aqui que está vivendo de luto há muitos e muitos anos e eles vêm carregando um peso que não é mais para carregar, ficam se apegando a objetos, a coisas materiais, porque sabem que aquilo traz uma lembrança do passado. Senhor, hoje, meu Pai, o Senhor está trazendo uma libertação nos nossos sentimentos, na nossa vida espiritual. Eu sei que muitas vezes o inimigo se aproveita de nossas fraquezas. Por isso eu repreendo agora todo espírito maligno que vem trazendo tristeza profunda, vem tentando paralisar os filhos de Deus. Satanás bate em retirada em nome de Jesus. Sai agora todo apego ao passado, toda amargura por aquilo que deu errado, por aquilo que não deu certo. Eu ordeno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu oro agora por aquelas pessoas que estão doentes no corpo, pessoas que foram afetadas pelas emoções negativas e isso acabou influenciando o seu corpo e com isso veio as doenças. Pai, tira a culpa dessa pessoa, tira a sensação de fracasso, ajude essa pessoa a perdoar, a pedir perdão, Pai, porque eu sei que isso tem atrapalhado o seu corpo físico. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, traga cura, Jesus. Cura das emoções, cura do corpo. Eu declaro a cura sobre os meus irmãos da fé, em nome de Jesus. Ó Senhor, mostra para o teu povo, Senhor, que o não muitas vezes é um livramento, é uma proteção, é uma preparação para algo muito maior que a nossa mente não consegue imaginar. Aleluia. Eu creio, meu Pai, que hoje o Senhor está derramando do bálsamo de Gileade, o bálsamo de Jesus Cristo, que está curando, está perfumando a vida dessas pessoas, está libertando elas de todo jugo de Satanás. Em nome de Jesus, aleluia. Ó, meu querido, por favor, ainda não sai desse vídeo. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus de verdade, se você quer parar de lutar sozinho e você quer descansar no cuidado de Deus, então eu quero orar com você agora, amém? Se você quer entregar realmente a sua vida a Jesus, é só você abrir o seu coração, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender do seu passado e então você vai receber um novo presente. A graça de Deus vai te alcançar, amém? É só você repetir essas palavras aqui, mas faça de todo o seu coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E eu sei que o Senhor sofreu o castigo que eu merecia. Por isso, Jesus, eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão por todas as falhas, por todos os meus erros. E eu te peço, apaga o meu passado. Me ajude a olhar para frente, a olhar para ti, Jesus. Senhor, eu te peço agora o perdão, eu te peço a cura, a libertação e a salvação pela fé. Eu decido confiar em ti, não só nos milagres, mas também na sua vontade perfeita. Em nome de Jesus eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a paz e transforma cada área da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor, eu coloco diante de ti, Pai, essa decisão, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, essa oração que este homem e que esta mulher fizeram. Ó, meu Pai, a tua palavra diz que quando nós entregamos a vida a Jesus, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, e que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecermos firmes na tua presença, orando, lendo a tua palavra e principalmente obedecendo. Senhor, eu te peço aqui agora por esta mensagem, por esta oração. Eu sei que tem milhares e milhares de lares agora em que estão tendo muitas discussões, brigas, contendas, pessoas com falta de paz. E eu te peço, Senhor Jesus, que esta oração chegue nesses lares, ilumine essas casas, Pai, com a tua presença gloriosa. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade.
E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.